Oi, pessoal! Vamos continuar, né? Falando agora sobre a baixa idade média em si, certo? Nós terminamos o último vídeo falando sobre ela, mas falando sobre as técnicas, né? Que chegaram na agricultura e que deram, né, um desenvolvimento muito grande nesse processo. Falamos sobre a charrua, o moinho, falamos sobre o sistema de rotação trienal, né, de plantio, que gerou muito mais alimento, não só em quantidade, mas também em qualidade, porque agora o solo descansava, né, e ao descansar ele se regenerava e dava uma colheita, né, muito melhor em termos de qualidade, né. Continuando nisso, que a gente vai ter? A gente vai ter agora um aumento na produção. E por aumentar essa produção, o que vai acontecer? Vai ter mais alimento? Óbvio. E aí, esse alimento que vai ser produzido em excesso, que a gente chama de excedente, ele vai ser agora muito importante para o renascimento do comércio. Quanto mais alimento se tinha e sobrava, o excedente, as pessoas começavam a perceber que elas não estavam limitadas apenas ao trabalho rural, que elas poderiam também migrar para as regiões mais populosas, digamos assim, né? As cidades que estavam tentando e começando a renascer, graças ao quê? As feiras, né? Um destaque importantíssimo para o renascimento, tanto comercial quanto urbano, né, da baixa idade média, e que a gente não pode esquecer é que o que vem primeiro é o comércio e não a cidade. A cidade, ela é uma estrutura que existe graças a um centro comercial que dá suporte para que as pessoas existam. Claro, como é que você se muda para um lugar que não vai te dar meios de sobrevivência? Então, sempre eu falo para os meninos assim, o que é que veio antes? A cidade ou o comércio? Muitos falam, a cidade, né? Observe as cidades do interior. O centro delas é sempre o quê? A feira e a igreja. É onde centraliza o início de tudo. O comércio, que é a sobrevivência dos produtos trazidos do campo, onde eles são vendidos, e a igreja, que é a fé, que desde sempre, né, principalmente no período medieval, ela determinava a crença das pessoas, né? Então, observem só, graças às feiras, agora as pessoas vão começar a migrar do campo para esse entorno do comércio. Então, você vai ter as feiras, que geralmente vão ficar próximas a um feudo. E ao redor das feiras, vão começar a construir as moradias. Ou seja, novas cidades vão surgir na Baixa Idade Média, ao redor das feiras do comércio, centro e periferia. Falamos sobre isso em sala de aula, né? Eu sempre falo sobre isso com os meus alunos. O que não é centro da futura cidade é periferia. Periferia não é a favela, né? A favela está na periferia. Em algumas cidades, a favela está no centro. Isso é muito relativo. Porém, o que não é central, o que não está no centro da cidade, está na zona periférica. Então, pegando, né, desse ponto de partida, o que é que nós iremos analisar? As pessoas começaram a migrar para esse entorno das feiras e para a própria feira em si, por sobrevivência. Novas profissões começaram a existir. E outras que não estavam tão usadas assim foram retomadas, como jornaleiro, ourives, ferreiro, marceneiro, sapateiro, costureiras.
Agora, essas pessoas que têm um ofício, eles vão encontrar um lugar para vender sua força de trabalho. Olha que incrível. Enquanto não tinha dinheiro ainda, e em alguns lugares que demorou um pouco mais a chegar o dinheiro em si, eles trocavam a força de trabalho, né? E o trabalho em si, o serviço, por alimento, claro, por galinha, ovos, carne e produtos agrícolas. Não é assim? Eu expliquei para vocês na outra aula. A gente pode trocar produto por produto ou produto por serviço. E essas cidades que começaram a se originar ao redor das feiras, próximo aos muros dos feudos. Que cidades são essas? São os burgos. Ou seja, aquele comerciante que tinha que vender na feira, cada vez que ele tinha que voltar para a casa dele, para um lugar mais distante, era muito dispendioso. Então, por que não morar ali? E aqueles também que eu acabei de falar que eram que tinham um ofício, que tinham uma profissão, porque ir embora se ali tinha mais gente para eles negociarem. Essa cidade, chamada de burgo, vai dar origem a uma nova classe social chamada burguesia. Então, quem eram os burgueses? Eram comerciantes que habitavam os burgos, que eram as novas cidades do período medieval. Certo? Muito bom, né? E aí, o que nós vamos ter mais? Nós vamos ter também, com esse aumento, né, da plantação, dos serviços, o escambo vai crescendo cada vez mais. Alguns mercadores ambulantes começam a vir comercializar também nessas feiras medievais. E aí, gente, desse pessoal, muitos eram árabes. Árabes que tanto vinham do Oriente quanto da África, que a gente já viu em conteúdos passados, que a África estava tomada pelos árabes muçulmanos. Inclusive, estes que levaram para o continente africano uma série de inovações e de desenvolvimento, e não vai ser diferente na Europa, tá? Os árabes muçulmanos, eles eram exímios comerciantes, eles tinham uma medicina super avançada, ou seja, o desenvolvimento deles não havia parado nem estagnado, como aconteceu na Europa Ocidental durante a Alta Idade Média, com o total controle da igreja. Então, esses árabes vão começar a chegar com mercadorias, mas também com moedas. E é aí que vai renascer aos poucos o sistema monetário e o uso do dinheiro. Com moedas, óbvio, feitas de ouro, prata, algumas vezes bronze, muito mais ouro e prata, que vai impulsionar os reis espalhados pela Europa a quererem agora a matéria-prima que faz a moeda. Então, aquela correria por metal precioso, né, por ouro e por prata, vai começar a se fortalecer com o intuito de fundirem moedas, né, fundirem o metal e produzirem moedas, certo? Revigorando assim, de fato, o comércio, porque o comércio ele renasce ainda mesmo com a quantidade de escambo, de troca. Mas com o passar do tempo, ele vai crescer e se aprimorar com a volta do sistema monetário, tá? Das moedas. Então, falamos do renascimento da cidade e do renascimento do comércio. Grandes regiões eram importantes na época, que eram centros de comércio. A região de Flandres, Champagne, que eram regiões muito movimentadas, com várias feiras funcionando, para onde as pessoas migravam para obter produtos e para vender os seus. Então, viraram os grandes centros, né, urbanos e comerciais da época, tá? A região da França, né,
a região da Itália, eram grandes polos e centros comerciais. O que nós temos que falar também um pouquinho é sobre a organização do trabalhador, né? Desse novo trabalhador agora. Você vai ter as corporações, que são associações de trabalhadores, ou seja, grupo de trabalhadores que cada um na sua área vai defender os seus direitos e tentar se proteger. Você vai ter as corporações de ofício, que são mais destinadas aos artesãos, que eles vão trabalhar juntos, produzindo e vendendo, né? Onde eles dividem esse lucro. Então, eles meio que se protegem para que não ocorra muita concorrência. Então, quem era artesão ia para essa corporação de ofício dos artesãos e lá produziam em conjunto. E tudo aquilo que era produzido, como se fosse, por exemplo, uma corporação de sapateiros. Então, eles produziam os pares de sapato que eram vendidos e depois o lucro era dividido entre eles. A produção ficava muito maior, claro. E você vai ter também as ligas, que eram as corporações de mercadores, de comerciantes e não de artesãos, né? Eram os burgueses. Então, dessas ligas, a mais importante ficou sendo a Liga Hanseática, certo? Então, você vai ter as corporações de ofício dos artesãos e as ligas, que eram as corporações dos comerciantes, tá? Dos burgueses. Essas ligas, elas eram extremamente importantes, muitas delas eram dotadas, né, de investimento, inclusive de navegação, né, de buscar mercadoria em outros lugares, né? Inclusive, você vai ter aí futuramente as ligas navegando, inclusive, para a África, para buscar outros produtos para serem vendidos, certo? E aí, para finalizar esse nosso vídeo, vou falar sobre uma outra coisa bem importante, mas que vai ser para nossa próxima aula. Eu só vou deixar aquele gostinho, que é sobre as cruzadas. E aí, quem sabe o que foram as cruzadas? As cruzadas foram guerras travadas entre cristãos e muçulmanos, com o objetivo dos cristãos de retomar Jerusalém como sendo uma terra sagrada para os cristãos. Então, as cruzadas, que vão ser guerras em nome de Deus, né? Elas têm esse objetivo. Elas foram organizadas pelo Papa da época, né? Pelo Papa Urbano II, que vai organizar vários guerreiros, né? Um exército de vários lugares da Europa, e vão batalhar por diversas vezes, né? Com esse objetivo central. Não era o único, veremos isso, mas com o objetivo central, que era reconquistar Jerusalém, tá? Eu espero que tenham gostado. Alta e Baixa Idade Média. Na nossa próxima aula falaremos sobre cruzadas, Guerra dos 100 Anos e Peste Negra. Então, espera aí, tá? Beijo, até a próxima aula.